Desculpa o leve atraso, gente. Ai. Eu não estava com o computador ligado na tomada. E ele desligou, porque eu estava dando aula das 10. Ai, é cada coisa, viu? É ele pra ligar. Desculpa mesmo, gente, por favor. É tudo estupidez. Senhor. Perdão. Por favor, me desculpem pelo atraso, sério. Perdão mesmo. Geralmente eu deixo 1 minutinho, né? Porque todo mundo tem aberto o link, mas dessa vez eu me atrasei 4 minutos, então foi muito. Desculpa. Ai, ai. Tô indo porque eu fui imbecil de ligar no que não ligar lá embaixo na tomada. Ó. Uma pastinha de quarto bimestre que eu vou... Ó, já tá até feito aqui o... Da aula que eu vou dar, que eu não dei ainda. Tem uma pastinha de quarto bimestre que eu vou liberar para vocês à tarde. Tá? Essa pasta tem os slides... Eu vou tirar esse daqui, porque esse daqui não é quarto bimestre. Senão vocês vão acabar se confundindo. A gente nem teve essa aula, vocês vão estudar achando que vai cair na... Eu vou tirar esse daqui daqui a pouco, tá? Deixa eu até já mover, senão eu vou esquecer depois. Nessa pasta, gente, estão todos os slides do quarto bimestre, tá bom? Das nossas aulas do quarto bimestre. Falta só esse daqui da cultura brasileira, que eu não coloquei aqui ainda, eu vou colocar. E eu estou montando uma playlist no YouTube com todos os links de todas as aulas que a gente fez, além de links, né, de vídeos dos temas das nossas aulas, só que vídeos de tipo até 15 minutos, sabe? Para vocês verem assim de algo a mais, tá bom? Só vou esperar a gente terminar essa aula e eu subir essa aula para gerar o link para eu colocar lá. E aí eu libero a pasta com todos os links. Nessa pasta vai ter aula dos segundos anos, segundo A, B e segundo D, e do terceiro D também, né? Vai ter o de vocês e do terceiro ano. O que eu quero que vocês façam, tá? Olhem a aula de vocês, tá? Eu vou colocar tudo lá, mas ó, vejam só o de vocês, tá bom? Beleza? Vamos terminar aqui o conteúdo? É rapidinho. Tudo bem com vocês? Gente, perdão mesmo. É de uma imbecilidade, professora, de vocês. Conectei no computador o carregador e não conectei na tomada. O que adianta? Nada. Enfim. Bora lá. Vamos terminar? A gente estava falando até semana passada sobre esse comecinho da indústria cultural, né? O que fez eles começarem a pensar essa teoria crítica e é o processo de reificação e alienação. Bom, outra coisa antes de começar a aula. A gente acaba hoje as matérias do quarto bimestre, tá bom? Hoje é a última matéria do quarto bimestre para prova, no caso, tá? Matéria de prova do quarto bimestre, beleza? Semana que vem, a gente vai ter apropriação cultural e na outra semana, raça e etnia. Eu vou dar apropriação cultural antes para já pegar no embalo de indústria cultural, tá bom? Para pegar já nesse embalo, eu já vou dar apropriação cultural, tá? Eu vou usar o livro, deixa eu mostrar para vocês o livro que eu vou usar, peraí. Eu vou usar esse livro aqui como base principal. Tem uns artigos também que eu vou usar, mas esse livro aqui é a base principal e tudo que eu usei de tipo artigo e outras coisas
estão nas referências desse livro, então acho que falar do livro é mais fácil do que falar de todos os outros, tá bom? Eu estou usando esse livro aqui para fazer a aula de vocês, tá? Apropriação Cultural, do Rodney William, ok? Que é da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, tá? Ele é cientista social, ok? E tem ênfase em antropologia, então, tipo, ele tem base para estar falando disso. É um livro super fininho, gente, super tranquilo, tá? Que a professora está usando. Por que eu falo isso? Porque eu acho que é importante vocês saberem o que eu estou usando, né? Outra coisa, eu vou botar para vocês também mandar um PDF de um artigo que eu usei para construir a próxima, tipo, o tema de cultura brasileira, tá bom? Também vou colocar esse PDF dentro daquele quarto bimestre lá para vocês terem acesso. E vamos lá. Bom, como eu estava falando, a indústria cultural, né, ela é criada pela classe dominante para atingir as massas, certo? Então, ela é uma produção artificial. A gente tem um objetivo muito específico. Não é, atingiu as massas sem querer. Era um negócio que surgiu ali e tomou proporções enormes sem querer. Aconteceu, certo? Não, a gente tem uma intenção, né, desse espalhamento aí dessa área, dessa mercadoria, né, dessa cultura que se transforma em mercadoria, certo? Essa transformação dessas manifestações culturais em mercadoria é um tema que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por isso que eu vou fazer semana que vem apropriação cultural, porque isso acontece muito, né? Basicamente metade do que eu vou explicar em apropriação cultural, que é o fato da gente pegar, por exemplo, o carnaval, né? O carnaval ele é uma festa que era cheia de significados e cheia de resistência, identidade, né? O samba, muita crítica social, muita resistência, muita identidade, e tudo isso foi completamente esvaziado, certo? E transformado num grande show, num grande espetáculo, né? E numa mercadoria. Óbvio que a nossa vida, ela é uma vida muito dura, né? No sentido de que, e eu tô falando isso em um ambiente privilegiado, certo? Eu sei que existem pessoas com vida mais duras ainda, mas o trabalho, ele é cansativo e ele é feito de uma forma para que você não tenha tempo para pensar em outra coisa, né? Então, ele é exaustivo, ele não te dá esse tempo e essa condição até crítica para refletir sobre mais coisas. É um incentivo a uma produtividade muito grande, certo? E aí a gente tem vários produtos que vão ser criados para tornar a nossa vida mais suportável, justamente porque a gente tem uma rotina que não é legal e uma rotina muito estressante, porque tem que ir trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar conta, e preocupar com casa, e transporte. Aí tem gente que passa 2 horas. Eu, por exemplo, tenho muita sorte de trabalhar a 5 minutos, né? De morar a 5 minutos do meu trabalho, mas tem gente que passa 2 horas no transporte. Tanto público ou não, para chegar, isso é um estresse a mais, e isso vai deixando a gente cada vez mais cansado mentalmente e vai chegar em casa e não vai querer mesmo consumir alguma coisa que te faça pensar, que te faça refletir. Não, a gente quer ver o meu pai, por exemplo, o que ele gosta de ver escolhendo o professor Raimundo. Ele abre lá o canal Vivo e fica vendo a noite toda. Ele chega do trabalho e fica vendo escolhendo o professor Raimundo, certo? A minha mãe vê as novelas. Quer dizer, via, né? Que agora ela só tá viciada em série. Ela chega o domingo, ela acaba com uma série inteira num domingo. Eu, se sexta-feira não ver o meu episódio de Keeping Up with the Kardashians, morri. Eu não consigo terminar a semana.
porque é o meu momento, ok, em que eu vou consumir aquele conteúdo que não é profundo, que não tem crítica, que não tem nada, basicamente, é entretenimento por entretenimento, ok? E que vai tornar a minha vida mais suportável, né? E que vai tornar a minha vida vai me dar uma felicidade momentânea, vai me dar uma esperança, vai me dar alguma coisa, certo? Vai fazer com que? Vai fazer com que eu me sinta seduzida a comprar aquele produto, a viver daquela forma, certo? A consumir mais daquela série, daquele filme, ou qualquer coisa do tipo, e que, obviamente, vai estar auxiliando a manutenção das desigualdades e promovendo a alienação. Uma coisa é quando eu faço isso de modo consciente. Então, eu sei que quando eu ligo para ver Keeping Up with the Kardashians, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu estou consumindo um conteúdo que foi feito para me alienar, para atingir as massas, ok? E que é só uma mercadoria. E que eu estou me alienando de propósito. Porque se eu não fizer isso, a minha vida é insuportável. Certo? Quando eu não tenho nem os meios e o conhecimento para entender que isso está acontecendo, e aí eu só tenho uma rotina tão pesada que eu saio de manhã para trabalhar, saio 7 horas da manhã para trabalhar, aí eu vou lá, chego à tarde, aí, por exemplo, uma vida de uma dona de casa comum, né, de uma mulher comum. Ela sai para trabalhar de manhã, ela chega em casa, ela tem que fazer a janta, tem que ver os filhos e arrumar a casa, não sei o quê. E aí ela deita para ver a novela dela das 9. Que é quando ela vai parar, e aí ela vai ver a novela dela das 9. E ela vai ver, e ela vai dar risada. Qual que é que tá passando agora? Força do Querer. A Força do Querer lá, ela vai lá deitar pra ver a Força do Querer. E ela vai ver, ela vai dar risada, ela vai chorar. Ela vai consumir, por exemplo, vários estereótipos e vários problemas e preconceitos que existem naquela novela, que é uma novela super problemática. Super problemática. E ela não vai refletir sobre aquilo. Mas ela vai reproduzir aquilo. Certo? Ela vai, e vai manter a ideia de que se você trabalhar honestamente, a honestidade recompensa o crime, não sei o quê, e vai manter a alienaçãozinha dela, vai manter todo o esqueminha de sempre, certo? E a culpa é dela? A culpa não é dela, certo? A culpa, de acordo com o Adorno e com o Horkheimer, é do sistema que permite isso, tá? Aí a gente tem o mundo pop. Galera, cultura popular é o que nasce organicamente. Cultura pop é o artificial, tá? Então, a cultura pop é o artificial, a cultura popular é o orgânico. Então, vamos pegar o exemplo do sertanejo. A gente tem o sertanejo raiz e o sertanejo universitário. O sertanejo universitário é a cultura pop, tá? Que foi projetado para atingir as massas. O Ai, Se Eu Te Pego, do Michel Teló, ele é pensado 100% para atingir as massas e para vender e ganhar dinheiro, tá? Agora, o Evidência de Tãozinho Chororó foi um acaso que virou hino nacional, tá bom? Beleza? Aí pensa, vou dar... Ai, sertanejo, acho que eu já fui longe demais, né? Vamos dar um exemplo, então, por exemplo... Vamos dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas do 150 BPM, né? O ritmo de funk 150 BPM, certo? Ele nasce dentro do popular, de uma coisa orgânica, tá? Quando a Anitta pega e lança uma Skull Beat 150 BPM, ela está se apropriando daquilo que até tomou uma grande proporção pelo funk a ser a representação artística, né, de um grupo que é muito populoso, certo?
Então, óbvio que muita gente vai se identificar, porque muita gente vive nessas condições e tem essa como sua realidade, certo? E tem esse como seu elemento cultural. Mas quando ela pega e bota uma menina do Sul, ok? Que não tem nada a ver, bota uma Luísa Sonza aqui. O que a Luísa Sonza tem a ver com funk? Né? Ela gosta, beleza, mas não faz parte da cultura dela. Ela bota, faz uma música com 150 BPM, certo? E ela vai e pega isso que é da cultura popular e transforma em cultura pop para vender e ganhar dinheiro em cima, certo? Ela transforma isso em produto, ok? E até esvazia um pouco, certo? Ok? O mundo pop são as manifestações culturais com tendência à massificação, ou seja, que são projetadas para serem massificadas, tá? Eu estou pensando nela, eu estou produzindo ela justamente para muita gente consumir, tá? Isso vai prejudicar a leitura de mundo que a gente faz, ok? Tanto essa indústria cultural, filme, série, música, novela, né, TV, quanto até portais de notícias prejudicam, né? A indústria cultural prejudica a nossa leitura de mundo. Por quê? Porque tudo foi transformado em produto. Então, a música é um produto, o filme é um produto, a série é um produto e a notícia é um produto. E aí é tudo pelo Ibope, é tudo pelo link. E você tem um monte de matéria. Eu tô tentando ver aqui uma. Vamos ver se eu encontro alguma. Só porque eu queria porque eu queria dar um exemplo para vocês de clickbait. Não tô achando clickbait, não tá aparecendo para mim nenhum clickbait. Aqui, ó. Bebê nasce grávida. É um clickbait, né? O jeito que você coloca ali o título da matéria. Certo? Por quê? Porque ela precisa que eu entre na matéria, porque esse link que eu faço, essa entrada na matéria vai gerar o Ibope, vai gerar engajamento e isso vai gerar dinheiro. Certo? Bom, tudo isso faz parte da sociedade do espetáculo, que é basicamente nosso mundinho de hoje, né? Tudo por um like, tudo se não tá no Instagram, não aconteceu. Certo? Não tá no Instagram, não aconteceu. Não postou, não tem. Não é. Não faz sentido. Né? A gente vive numa sociedade, né, de acordo com o Guy Debord, de uma imensa acumulação de espetáculos. Né? E aqui que vai ser o espetáculo? O espetáculo não é a imagem, mas é a relação entre pessoas mediada por imagens. Então, não é a Rafa Kalimann postar o vídeo do namorado pedindo ele namoro, tá? De como ele pediu. Isso não é um espetáculo, tá? Por mais que seja com objetivo e bem teatral. O espetáculo é a gente reagindo a esse vídeo. Então, quando você vai lá, o Twitter tava todo tipo, ai meu Deus, a gente nunca vai ter um negócio assim. Nossa, que horrível, obrigada, Rafa Kalimann, por botar o padrão alto. Tipo, precisa do quê? De um show, de postar, de engajamento, de todo mundo ver, de todo mundo saber, certo? De concentrar ali o olhar para que aquilo aconteça. E umas coisas também muito momentâneas, assim. É espetáculo em cima de espetáculo. É esse show atrás de show. São esses grandes eventos atrás de grandes eventos. Certo? Enquanto eu troco aqui de coisa, vou comentar, inclusive, uma coisa pessoal que encaixa com isso aqui, para a gente ver nosso dia a dia, né? Meu namorado é jornalista. Ele foi levemente perseguido por conta de uma matéria que ele fez. Aí deu um problema jurídico e tal. Ele processou lá, o cara expôs o Instagram dele, colocou e xingou, e acharam todas as redes sociais, enfim. Foi uma dor de cabeça.
Aí, por conta disso, ele foi, trancou todas as redes e tirou todas as fotos que ele tinha comigo e todas as marcações de fotos minhas com ele. E de, tipo, não só minhas, mas os amigos, da família, tudo. Aí uma colega minha virou e falou assim, nossa, vocês terminaram porque eu fui adicionar não sei o quê e não tem mais foto nenhuma no Instagram dele. Você viu isso? E eu fiquei tipo, sim, porque ele fez para me proteger. Porque estavam perseguindo ele, estavam falando coisas muito horríveis, conseguiram o Instagram e dados pessoais, etc. E ele, tipo, me tirou para que ninguém me achasse e fosse falar alguma coisa de mim. Ou comigo, entendeu? Para que eu não fosse atingida por uma coisa que é do trabalho dele, certo? E aí eu fiquei assim, mas, cara, e daí que eu não tenho nenhuma foto no Instagram? O que tem a ver com isso? Qual que é o problema? E aí eu fiquei pensando nisso por conta dessa aula, quando eu tava coisando essa aula, porque se não tá no Instagram, não existiu. Se eu não postei no Instagram a viagem que eu fiz, a viagem não aconteceu. Se eu não postei no Instagram o negócio que eu comi, eu nunca comi nesse lugar. Se eu não postei no Instagram, no Twitter, no Facebook, qualquer coisa, parece que não aconteceu, que não faz sentido, né? E é uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia hoje. E fica aí a reflexão. A exposição da professora. Enfim. Sobre o Brasil. Eu juro pra vocês que essa aula vai ser resumida nesse título aqui, ó. Plural, mas não caótico. Acabou. Posso encerrar? É isso. Bom, o Alfredo Bose, que ele é um crítico literário, ele vai escrever que não existe uma cultura brasileira homogênea. Na verdade, a admissão de seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um efeito de sentido, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço. Ou seja, a cultura brasileira, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é uma cultura brasileira, né? A cultura brasileira, ela é plural. Elas são várias culturas brasileiras, né? Porque a gente tem a cultura popular, a erudita, de massa, uma cultura de raiz. A gente tem os regionalismos, porque a cultura popular de São Paulo não é a mesma que a cultura popular de Mato Grosso do Sul, certo? A gente tem a miscigenação. Aí lembra lá do Gilberto Freire falando do negro, o branco e o indígena, que essa miscigenação gera uma cultura específica, certo? A gente tem as imigrações alemãs, japonesas, italianas, que vão também agregar na cultura, e tudo isso vai virar um mosaico de tradições. Então, a cultura brasileira, quando a gente coloca todos os elementos dele em conjunto, não vira uma coisa, não se transforma numa cor só, ou não fica uma coisa chapada, assim, sabe? Em 2D ou 1D que não tem... que começa e termina no mesmo lugar. Não, a cultura brasileira ela é um mosaico, ela é uma coisa em 3D, certo? Ela é um... Sabe aquele cubo mágico? Que é tudo que, tipo, quando você mistura, todo cheio de cor, certo? E aí, cada hora vira um negócio assim diferente. Você pode até tentar separar as cores. E beleza, você separou as cores. Mas isso não faz do cubo menos colorido, certo? Você pode organizar, tipo, vou separar as cores. Aí, por exemplo, na sociologia, para poder estudar cada cor. Mas no dia a dia, ele é aquele cubo quando a gente mistura para poder começar a brincar. Eu fui muito longe, não foi? Terceiro ano. Enfim. Continuando. Bom, a nossa pluralidade, ela não quer dizer que ela é algo ruim. Ser plural não é ser caótico, muito pelo contrário. A nossa pluralidade só quer dizer que nós temos diversidade. E essa diversidade é um ponto muito positivo no Brasil, tá? É óbvio que, como em todo lugar, o Brasil também é tocado pela indústria cultural, né? Obviamente. E uma característica muito nossa é que a gente depende muito, né?
do estrangeiro, né? Uma dependência na indústria cultural, publicitária, dos meios de comunicação, de informação e tecnologia. Eu estava ontem com o terceiro ano dando essa aula, e aí eu peguei meu celular e eu fiz uma conta. Eu quero que vocês peguem o celular de vocês agora, terceiro. Vai, tem tipo 14 alunos aqui. Vocês estão com o celular na mão, não estão? Vocês estão fazendo aula? Então, assim, vamos lá. Vamos ver se vocês interagem comigo. Abram os aplicativos e tentem achar um aplicativo de comunicação que vocês têm que seja brasileiro. Eu não consegui ontem. Eu achei aplicativo do Detran, eu achei aplicativo do e-Título, eu tenho do FGTS, eu tenho do banco, eu tenho muita coisa. De produção tipo, cultural, né? De produção de consumo artístico, digamos assim, eu tenho o Globoplay. E de notícia é o G1, mas o G1 compra notícia de fora também. Tem as duas coisas. Achem um aplicativo de comunicação que seja brasileiro. Se vocês tiverem, ótimo, porque eu tenho o russo, que é o Telegram, mas eu não tenho um aplicativo brasileiro de comunicação. Acho que a última vez que eu tive alguma coisa brasileira de comunicação foi o Orkut, que já faz muito tempo, certo? Porque a gente tem essa dependência. A Eloá falou, não tenho nenhum aplicativo. Viu? A gente não tem, a gente tem uma dependência muito grande, né, do estrangeiro, e aí é meio que uma colonização, né, na verdade uma colonização não, mas uma dominação cultural. Então, além da dominação econômica que a gente já passa, essa dominação econômica também leva a gente para o campo de uma dominação cultural. É meio que os Estados Unidos botando, assim, únicos apps que eu tenho brasileiros é o e-Título e do Enem. Então, eu tenho do Detran, do e-Título, da carteira de habilitação, eu tenho de banco, eu tenho FGTS, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho uns 15 aplicativos brasileiros, mas tudo de documento. Nenhum aplicativo aleatório eu tenho. Eu tenho o Globoplay, para não dizer que eu... E o G1. Para não dizer que eu não tenho nenhum, eu tenho o Globoplay e o G1. Mas é clubismo, né? Enfim. Então, não vale muito. Como a gente pode proteger a nossa cultura dessa indústria cultural? Lendo. Olha, eu leio muito livro. Mas os livros também estão dentro da indústria cultural. Porque Harry Potter, pega esses livros da Thalita Rebouças, Percy Jackson, eu tô olhando para cá porque é onde está a minha estante que eu quero pensar em coisa, como se eu estivesse enxergando alguma coisa, né? Todos esses livros, gente, estão dentro da lógica capitalista, né? Tanto que livro que você compra de teoria é muito caro, certo? Então, ler está dentro da indústria cultural também. Na livraria a gente vai, quantos livros brasileiros tem e quantos livros estrangeiros você tem para comprar? Na minha estante, livro brasileiro, eu não tenho um. Não, mentira, eu tenho alguns que não são de teoria. Agora, a maioria dos meus livros brasileiros, dos meus livros de ficção e etc., são estrangeiros. Né? Como eu posso proteger, então? Existe algo chamado enraizamento, tá? Que não é uma atitude xenofóbica, não é preconceituosa, por favor, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que e não é necessariamente isso, tá? É só uma maneira da gente proteger a cultura de ser dominada. Então, não é que eu estou criticando a sua cultura e achando que a minha cultura é superior. Eu não acho que a minha cultura é superior, eu só acho que a minha cultura ela é importante. E que por isso eu tenho que desenvolver mecanismos de proteger ela sim. Pode ser, por exemplo, aí quando a gente coloca o Estado na jogada, mas com políticas públicas de obrigar a ter filme brasileiro no cinema, de obrigar a ter livro brasileiro, sei lá, na livraria, de ter leis que obriguem o ensino de cultura e história brasileira, certo? Criar maneiras para a gente proteger, não é
falar que a nossa cultura é melhor do que a outra. Por favor, entendam que colocar a minha cultura como uma cultura melhor do que a outra é um ato preconceituoso e xenófobo, né? Xenofóbico. Enfim, né? É um ato de xenofobia. Isso não é o enraizamento. O enraizamento eu tô protegendo porque eu entendo que a minha cultura ela é importante e eu quero evitar que ela seja destruída. Só isso, certo? E aí eu tenho, por exemplo, o folclore. O folclore, né, ele é um conjunto de costumes, lendas e provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por meio da tradição oral por um povo ou um grupo social. O folclore nada mais é que uma memória cultural, certo? Perdão. O folclore, hoje em dia, ele está sendo muito explorado pela indústria turística e indústria cultural, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquelas festas, tipo do Bumba Meu Boi, ou o Carnaval, né? São tradições que são cheias de significado, de resistência, de identidade, de protesto, e de... Qual que é a palavra? De um ato de uma manifestação em que eu estou criticando uma situação, né? O samba, por exemplo, é muito isso. O samba nasceu para criticar situações, né? Que são esvaziadas pelo turismo e pela indústria cultural, a partir de uma apropriação cultural, certo? Então, essas festas, elas viram... deixa de ser uma festinha que acontece naquela região, para aquela população que entende e que tem essa tradição, e vira uma festa que vem 55 milhões de turistas participar, que não fazem a mínima ideia do quanto aquilo é importante, da história, do significado. Na verdade, isso deixa de ter significado, certo? E aí é onde eu transformo essa tradição popular em uma mercadoria, né? Já falei, né, dos efeitos da dominação econômica na cultura. Então, por exemplo, a gente tem muita influência do estilo de vida americano, certo? Das coisas que a gente compra, das marcas que a gente compra, da forma como a gente vive, da forma como a gente se relaciona, certo? Tudo isso influencia a gente. Eu tava vendo Hannah Montana antes de dar aula para vocês, que eu assinei o Disney Plus, né? E aí tava. Era o episódio do. Não sei se vocês vão lembrar, mas é um episódio que ela faz uma música de dança dos ossos. E aí eu tava vendo, eu tava lembrando que eu copiei essa música e eu aprendi a coreografia quando eu tinha lá 12 anos e usei na minha prova de biologia. Legal, foi uma coisa que me ajudou, pelo menos, né? Mas assim, sabe? Olha a influência que isso tem. Na hora que você vai comprar uma roupa, que você vai usar alguma coisa, que você vai se planejar, que você vai se vestir. Tudo isso, né, é influenciado e é feito de uma dominação econômica na cultura também, para vender dinheiro. Quer dizer, para ganhar dinheiro, certo? Mas a gente precisa ver também, vamos dar um palco para o Brasil, porque no embate entre a nossa indústria cultural brasileira e a estadunidense, a nossa produção aí esvaziada, ela tá se mantendo até que legal. A gente teve, por exemplo, o caso da Ingrid Guimarães agora. Nem sei mais se foi esse ano, galera. Eu não sei mais que ano foi. Foi esse ano, né, que lançou o Ultimato? Deve ter sido. Enfim, no lançamento de Vingadores Ultimato, o filme da Ingrid Guimarães, o De Pernas pro Ar 3, lançou na mesma época. E, gente, Vingadores Ultimato foi, né, um boom. Só que De Pernas pro Ar 3 conseguiu ficar nos cinemas por 3 semanas, competindo sala com Vingadores Ultimato. Significa que o brasileiro, ele também consome o produto brasileiro. Você vai ver os top 50, a gente tem música brasileira, né? O brasileiro consome muita música brasileira, tudo indústria cultural, tá? Não se iludam. Mas significa que a gente tá consumindo a nossa indústria cultural e não só a do outro, certo? Óbvio que a maior parte dos filmes que a gente tem no cinema é filme americano, porque
o investimento em produção é muito maior. A maior parte das séries também, né? Mas a gente está no movimento em que a gente tem um grande consumo, certo? Seja música sertaneja, o funk, seja as séries mesmo, que a gente está tendo um movimento de criação de séries, tipo na Netflix, né? Ainda não se compara com a quantidade, mas o engajamento não fica muito atrás, tá? No Brasil, a gente tem a religião como um fator muito importante, certo? O Brasil é um país, 97% da população acredita em alguma coisa, né? 3% só são ateus. Isso são números 2000 e alguma coisa, tá? É 2011, se não me engano. 2011. Então, pode ter mudado um pouquinho. Certo? E a religião vai fazer muita importância e também vai ser apropriada pela indústria cultural, né? Vide aí as novelinhas bíblicas da Record. Novela bíblica da Record é indústria cultural pura, não precisa nem... Precisa dissertar sobre novela bíblica da Record na mídia, como indústria cultural, né? Completamente para as massas, justamente porque é um país que consome, né? Uma coisa que acontece no Brasil que eu acho muito interessante e que eu adoro ler sobre é o sincretismo religioso, certo? Aí eu coloquei, abre aspas, católico no centro espírita para vocês lembrarem, e eu acho que, tipo, colocar duas religiões faz lembrar mais, mas não é só o católico no centro espírita. É o evangélico, tipo, sabe? É o protestante que pula as 7 ondinhas no ano novo, entendeu? A gente tem essa mobilidade muito grande, certo? Essa fluidez muito grande. Essa fluidez, às vezes, vai gerar até novas religiões, como a Umbanda, né? Que vai ser uma religião que vai surgir a partir justamente, né, dessa fluidez, na verdade, desse contato entre várias religiões, certo? Não estou apagando, ok, o preconceito religioso, não estou apagando a intolerância religiosa, não estou apagando nada disso. Eu só estou falando que isso existe, tá? Que esse contato, ele existe e que tem uma importância muito grande na nossa sociedade, tá bom? Fico por aqui, até aqui é a prova. Eu vou acabar essa aula e subir esse vídeo e coloco o link na pasta e mando aí para vocês por mensagem. Eu tenho o número da Manu, do... não, eu tenho um grupo com as meninas. Não preciso nem... tem sala que eu não tenho o número das representantes de sala. Mas de vocês eu tenho um grupo com as representantes de sala, eu mando lá, relaxa, tá? Aquele grupo que tá falecido, faz muito tempo que eu não mando nada, mas eu mando lá no grupo do terceirão com as representantes de sala e elas, né, elas dispersam, tá bom? Então, eu acho que nem tá aqui, né? Acho que a Ellen e a Sofia nem estão aqui. Não estão. A Ellen e a Sofia nem estão aqui, mas eu... Ó, quer saber? Ó, calma aí. Cadê? Elas não estão. Tudo bem, mas elas dispersam, elas são responsáveis, tá? Qualquer coisa também, eu encontro alguns de vocês aí em outras redes sociais que eu sei que vocês estão, né? E aí eu mando. Vai ter uns vídeos lá para vocês verem, vai ter as aulas lá para vocês reverem, vai ter vídeo lá de sugestão, que são vídeos que eu já vi e sei que a matéria tá certinho, nada com mais de 15 minutos.
Vou mandar o link do Drive com os slides, vou mandar o PDF, vou mandar tudinho hoje à tarde, tá bom? Só preciso subir esse vídeo para finalizar. Tchau, gente. Boa semana, bom feriado para vocês. Beijos.